Muito se fala que fazer renda extra é o melhor caminho para você que não faz R$1 sequer na conta para começar a fazer de fato dinheiro. Só que o negócio que a gente fica muito incomodado é que normalmente todos esses vídeos sobre renda extra, eles sempre falam as mesmas coisas, as mesmas ideias, e você fica saturado de sempre aprender as mesmas coisas. Então é por isso que o diferencial desse vídeo é que, além de eu te dar 5 dicas, eu também vou te mostrar em quanto tempo você pode fazer aquilo, você pode aprender aquilo, o quanto dinheiro você precisa investir naquele negócio barra renda extra para começar de fato a ter um retorno sobre o seu investimento, e além disso, o nível de dificuldade que você vai ter para começar a fazer sua renda extra. E além disso, para você realmente ver que é possível, eu vou dar alguns exemplos de pessoas reais que já fizeram dinheiro com esses exemplos que eu vou dar aqui, e não é querendo te dar um spoiler, mas com certeza as melhores dicas estão no final do vídeo, então sem mais enrolação, bora lá. E com certeza a primeira dica seria se afilie às empresas. E aí você vai falar, Bremer, sério isso? Eu já vi esse vídeo outras vezes. Só que aí que tá, todo mundo te fala que se afiliar a algum produto, mandar o link para outra pessoa e assim você vai conseguir dinheiro e etc. Mas ninguém de fato te mostra exemplos reais. Ou normalmente são players muito grandes, pessoas que já entendem sobre o assunto, etc. Mas aí que tá, eu mesma, na minha primeira semana tentando vender produtos de afiliados, eu consegui fazer. E não é porque eu sou uma player gigante, que eu entendo muito sobre o mercado de afiliados ou alguma coisa assim. Não é isso. A única coisa que eu identifiquei ali naquelas primeiras semanas tentando vender esse produto é que, tentando vender o produto que eu vendi na época, quer dizer, é que eu só precisava identificar exatamente qual era a dor daquela pessoa que eu estava oferecendo o produto. Então, não necessariamente você precisa de, por exemplo, um perfil muito grande para tentar oferecer esses links. Você pode oferecer para qualquer pessoa. Vou te dar um exemplo. A minha tia, ela ama comprar um monte de coisa na Shopee. Inclusive, a Shopee, você pode se afiliar a algum produto dela e mandar o link e assim ganhar uma comissão. Então, sei lá, eu vou descobrir por um acaso que ela queria muito um jogo de panela. Então eu, sem querer nada, assim, só porque eu tava vendo ali na Shopee, vi uma panela bonita, vou pegar o link e mandar pra ela e falar, olha só, tia, que panela que eu encontrei. E aí vou mandar pra ela, se ela comprar, eu ganho a comissão. Então não necessariamente você precisa de um perfil de 1 milhão de seguidores ou de um perfil grande pra você começar a vender. Porque a grande preocupação, a grande dificuldade que tá aqui de você vender um produto como afiliado é realmente encontrar esse público. Só que aí que tá, você não precisa necessariamente criar um perfil do zero, criar um perfil dark ou coisa do tipo. Você só precisa encontrar a dor, identificar a dor. Então se seu colega quer um livro, vai lá, pesquisa na Amazon, na Shopee, enfim, qual é o livro dele e manda o link. É assim que você começa a fazer dinheiro. Óbvio que não vai ser de primeira, óbvio que você vai precisar entregar o link para algumas pessoas, mas aos poucos vai acontecendo e eu vou te mostrar um exemplo que aconteceu, acho que mês passado. Eu enviei eu vou mostrar um print aqui para vocês, vou deixar um print na tela. Eu enviei um link, eu enviei 10 links no caso, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, eu enviei um link em algum lugar que eu sempre coloco, ou é na descrição dos vídeos, ou eu mando pra alguém aleatoriamente, enfim. E aí 10 pessoas entraram, como vocês podem ver aí, e aí mostra a comissão de R$207. Esse valor foi um valor um pouco mais alto, porque a compra foi uma compra de um valor mais alto, mas toda a comissão que você ganha é baseada naquilo que você vendeu. Normalmente, por exemplo, se for na Amazon, se você vender um livro, normalmente você ganha 10% do valor daquele livro e assim por diante. Então, vamos lá. Quanto tempo para aprender a, de fato, começar a fazer dinheiro como afiliado? Eu diria que é 2 de 5, a dificuldade não. O tempo que você demoraria ali. Por que seria 2 de 5? Porque você precisa ter uma noção, se você não for vender para as pessoas, para os seus amigos, enfim, você precisa ter uma noção um pouco sobre a internet, ou seja, algoritmo, como que funcionam essas coisas. Então eu diria que tem um pouquinho ali de dificuldade, apesar de não ser a coisa mais difícil do mundo, tem seu nível de dificuldade. Quanto dinheiro você precisaria investir para você receber o seu retorno ali sobre aquele investimento que você está fazendo, que no caso é tentar fazer a renda extra. Eu diria que 1 de 5. Por que 1 de 5? Sendo que, não preciso gastar necessariamente dinheiro, sendo que é só pegar um link e mandar para alguém. Porque você precisa de internet, você precisa de celular, de um computador. Então tudo isso, apesar de talvez não ser você que pague, precisa de dinheiro caso seja. Então eu vou colocar 1 de 5. E o nível de dificuldade é 2 de 5. Porque, como eu falei, é mais ou menos parecido ali com o quanto tempo você demoraria para aprender. Só que eu estou falando a nível de dificuldade mesmo. Ou seja, tem seu nível de dificuldade porque você precisa entender qual é a dor da pessoa
para assim finalmente você conseguir vender. A segunda forma para você começar a fazer sua renda extra é você criar conteúdo, seja você aparecendo ou não, é opcional. Definitivamente todas as 5 ideias que eu vou dar aqui, essa daqui ela é a mais complexa, mas ainda assim ela é uma opção. Como que ela funciona? Bom, basicamente, antes da gente falar como que ela funciona, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa real que realmente conseguiu fazer isso dar certo, inclusive na nossa idade ali, com 14, 15 anos, quer dizer, hoje eu já tenho 18, porém, na época em que eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a sentir vontade de fazer dinheiro e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele sentia muita vontade no coração de realmente ajudar a família dele com as despesas e, além disso, ele queria reformar o quarto, se eu não me engano. Então, ele começou a pesquisar a forma de fazer dinheiro e ele encontrou o método realmente de começar a criar conteúdo pelo Instagram sem aparecer. Ele começou ali com o nicho de entretenimento e depois ele foi realmente aprendendo sobre o Instagram. Hoje em dia ele já tem uma empresa sobre criação de conteúdo, já aparece, enfim, faz muito sucesso. Porém, o que a gente quer aprender com ele aqui é que, mesmo muito pequeno, ele já conseguiu aprender sobre o algoritmo do Instagram ou do algoritmo da rede social que você realmente quer aprender, que você mais tem aptidão ou alguma coisa do tipo. Então, algumas formas aqui pra gente fazer dinheiro com criação de conteúdo é você crescer alguma rede social ali específica que você queira, um perfil que você queira de um nicho, e depois que você crescer esse nicho, você vai lá e vende para outra pessoa que quer manter aquele perfil. E aí você pode crescer, depois vender, crescer algum perfil, depois vender e assim por diante. Assim você vai conseguir fazer algum dinheirinho. Inclusive, dependendo, se você crescer muito esse perfil, você consegue vender até por um valor muito alto. Porém, no longo prazo, eu diria que essa oportunidade aí de fazer dinheiro não seria tão interessante. Aí eu já diria que você pode pular para 2 ou para 3, que é as que eu vou falar agora, que é monetizar eles através das publicidades. Ou seja, a partir do momento que você está crescendo algum perfil, obviamente as marcas vão ficar de olho e quem sabe vão ficar interessadas ali em você. Obviamente depende muito do nicho que você vai falar. Terceira dica é se afiliar a algum produto ali e vender naquele mesmo perfil, muito parecido do que, quer dizer, é literalmente a mesma coisa do que eu falei na dica anterior. E além de você se afiliar, temos também a opção de monetizar diretamente das redes sociais, ou seja, como por exemplo o YouTube, onde você faz vídeos. E se você conseguir marcar lá, seguir os requisitos de fato do YouTube, eles vão começar a te pagar por aquilo. E além disso, temos a competição de corte que alguns famosos fazem. Inclusive, se eu não me engano, o Renato Cariani, se eu não me engano, é assim que fala o nome dele, ele faz isso. Como que funciona? Basicamente, ele faz vários vídeos. Então, se você fazer cortes dos vídeos dele e você viralizar, ele te paga um valor. Mas, obviamente, você vai ter que estar dentro de um grupo específico lá que ele tem, e vai ter que participar da competição para seguir lá os requisitos que eles falam para você seguir. Então, seguindo aqueles requisitos e você viralizando, sendo o vídeo mais viralizado, eles te pagam um valor que vocês lá combinaram. Essas são as opções que você tem para monetizar um canal, seja você aparecendo ou não. Quanto tempo você demoraria para aprender? O nível de dificuldade que você poderia demorar para aprender, eu diria que seria 4 de 5, porque realmente, dentre todas essas opções aqui, eu diria que é a mais difícil. Você tem que aprender sobre algoritmo, sobre edição, sobre pessoas, sobre vendas, enfim, tem muitas camadas, muitas coisas que você precisa aprender para conseguir fazer isso aqui dar certo, mas ainda assim é possível, como por exemplo, o exemplo que eu dei do Yeser. Bom, quanto de dinheiro? 1 de 5, pelos mesmos motivos anteriores, de que você precisa de um celular, o computador e a internet. Nível de dificuldade, 3 de 5, porque você vai precisar de muito estudo para conseguir realmente fazer isso acontecer. Mas se você acha que funciona para você, que você gosta realmente de fazer, vai atrás, bora para a próxima dica. Se você chegou aqui, eu te garanto que a partir de agora serão as melhores dicas. E a terceira delas é a administração e a criação de servidores no Discord. Como que vai funcionar? Basicamente, você vai analisar os novos perfis, os novos influenciadores, vamos dizer assim, que estão com uma boa fanbase, que eles em crescimento, tá? Não aqueles já gigantes que já tem uma boa fanbase, que já tem grupos, enfim. E sim aqueles que estão crescendo. Você vai observar eles e vai oferecer para você fazer os servidores no Discord para eles. Por que eles pagariam por isso? Porque basicamente eles terem um grupo no Discord onde eles possam interagir com os fãs ou com a galera que gosta do conteúdo, enfim,
vai fazer muito sentido na hora dele conseguir vender um produto, na hora dele conseguir divulgar, por exemplo, uma publicidade que ele tá ali fazendo e uma série de coisas que é muito positiva para eles. Então, eu te garanto que se você for pro nicho certo, você vai conseguir fazer pelo menos uns R$250 em cada servidor. E além disso, de você conseguir criar esses servidores, você também consegue administrar eles e ganhar mensalmente por isso. Aí esse valor aí é por você mesmo, o que você acha interessante para você, combinando ali com o influenciador que você estará se comunicando. Como que funciona basicamente? Quando a gente tem um grupo onde vai existir muitas pessoas, é muito possível que existam ali pessoas mandando spams, mandando links que não são de coisas que o dono dali do servidor gostaria que estivesse mandando, fazendo muitas publicidades que não é do interesse do criador e uma série de coisas que podem acontecer. Então, você se oferecendo para ser um administrador pode ser interessante para ele, já que ele tem muita coisa para fazer, por exemplo, e não tem tempo ali de ficar administrando. Então, você pode oferecer para esses influenciadores e quem sabe você comece a fazer seus primeiros R$1.000. O tempo para você aprender a criar um servidor no Discord, eu diria que é ali 2.5. Também depende muito se você já tem ou não conhecimento sobre o que é Discord, sobre o que não é, se você já criou um servidor ali. Então eu diria que o tempo para você aprender ali seria de 2,5/5. E o dinheiro necessário, mesma coisa que eu já falei como sempre, de 1/5, que é realmente internet e computador que você vai precisar. E a facilidade para você ganhar dinheiro, o nível de dificuldade ali, eu diria que é 2/5, porque você vai ter o trabalho de sair oferecendo, de identificar qual pessoa ali é mais possível comprar o seu serviço e uma série de coisas. Então, definitivamente é uma grande oportunidade para você, principalmente se você já tem uma boa visão, uma boa noção do que é o Discord. E a quarta forma de você conseguir fazer renda extra, também uma das possibilidades, é com inteligência artificial. Eu conheci um cara que ele simplesmente fez 1.195 seguidores em 30 dias usando apenas vídeos com inteligência artificial. Desde as imagens, dos vídeos, das legendas, dos áudios atrás, tudo feito com IA. Então, olha só os resultados dele. Além de 1.195 seguidores em 30 dias, ele também conseguiu, depois de um tempinho, 1 milhão de visualizações apenas com inteligência artificial. Então sim, é muito bizarro, mas é possível. Óbvio que depende do nicho, depende muito das suas habilidades com o que você tem ali sobre algoritmo e essa série de coisas, mas é uma possibilidade que você pode testar aí na sua casa. E falando de quanto tempo você pode demorar para aprender, eu diria que 2/5, porque você precisa entender qual é a inteligência artificial que você pode usar, como que você poderia usar ela da melhor maneira e uma série de coisas. O quanto de dinheiro, mesma coisa, 1.5, levando em consideração todas as outras coisas que eu falei de internet e computador. E o nível de dificuldade, 2.5. Mais uma vez, você precisa entender um pouquinho ali sobre algoritmo e também sobre como utilizar as ferramentas ao seu dispor. A quinta e última dica, eu vou te dizer que eu fiquei muito surpresa em nunca ter pensado nessa ideia, porque quando eu era pequena, eu sempre dava um jeito de fazer dinheiro. Ou eu vendia bala na rua, ou era na escola, ou eu ajudava um amiguinho a fazer alguma coisa e cobrava um valor, enfim, eu inventava tudo para fazer dinheiro e eu nunca tinha pensado nisso, que é você oferecer cardápios digitais para restaurantes que tem Instagram, que tem todas as redes sociais, mas não tem o cardápio digital. Então é muito simples, você vai estar ali pesquisando vários restaurantes e o melhor de tudo é que não precisa necessariamente ser do seu bairro ou ser da sua cidade, você pode trabalhar de forma home office, então você tem o Brasil e o mundo aí para aproveitar. Você olha o Instagram deles, olha se tem o cardápio digital, se não tiver, você vai oferecer para eles esse cardápio digital para eles colocarem ali no Instagram deles ou nas redes sociais deles. Vamos lá, quanto tempo demora para aprender? Eu diria que 2/5, porque você precisa utilizar algumas ferramentas, seja o Canva, seja o Photoshop, enfim, depende do que você prefere. Apesar de, tipo, o Canva, ele já tem os modelos prontos, mas ainda assim, você precisa pegar, sei lá, as cores que a empresa usa, você precisa fazer uma modelagem ali para ficar bonito e uma série de coisas, então eu diria que 2/5. Quanto de dinheiro? 1/5, não vou explicar porque eu já expliquei 30 mil vezes o motivo disso. E o nível de dificuldade, eu diria que 1/5. Esse nível de dificuldade, eu coloquei esse 1 exatamente porque você precisa aprender pelo menos a vender. Então você pode já ter noção
de como que você vai fazer ali a arte, porque você já tem experiência com o Canva, porque realmente é um pouco mais simples você fazer pelo Canva, enfim. Só que o nível de dificuldade aqui está na hora da venda, de fato. Porque você precisa convencer o CEO daquela empresa, daquele restaurante, a de fato entender que faz sentido. Então você tem que chegar nele e falar, seja por ligação, alguma coisa, ou mensagem, enfim, você tem que chegar nele e falar, o cardápio digital é importante porque diminui o tempo que o cliente fica pensando, e quanto mais tempo o cliente fica pensando ali se quer ou não comprar com a sua empresa, vai fazer com que as suas vendas aumentem. Enfim, você precisa fazer o seu pitch de vendas. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha agregado em alguma coisa na vida de vocês, com algumas ideias aqui de renda extra. Se você testar elas, coloca aqui nos comentários. Ou então, se você tem alguma outra ideia de renda extra que você já fez e que já funcionou, coloca aqui nos comentários, que a gente vai estar olhando e com certeza a gente vai estar espalhando essas formas de renda extra para outras pessoas conseguirem fazer dinheiro também. Afinal, esse é o nosso intuito, fazer com que os jovens aprendam a fazer dinheiro e invistam da melhor maneira. Tchau, te encontro nesse vídeo aqui.